Olá, eu sou o Alan Henrique, seja bem-vindo ao meu canal e esse é o Clique 365, onde eu trago todos os dias uma ideia da teoria para o nosso dia a dia. Existe uma coisa que eu gosto bastante que é etimologia, que é quando a gente vê a origem das palavras. As palavras elas têm o significado do dicionário e elas também têm a sua raiz, de onde elas vieram, ou de um idioma antigo ou uma combinação de palavras do próprio idioma para poder formar uma nova palavra. Isso ajuda a gente a entender o que as pessoas, quando criaram essa palavra, estavam pensando para poder, do que elas estavam vendo, para a gente poder entender o lugar certo de usar essas palavras e o que nós estamos usando realmente no nosso dia a dia. E uma palavra muito legal é a palavra experiência. Experiência ela é formada por três palavras em latim: ex, que significa fora, peritus, que significa aquele que sabe, e entia, ência, que é o português do entia, sufixo substantivador, que é o seguinte: na hora que você pega experitus, experito, ele é um verbo. Então você coloca como substantivo se você colocar o ência. Você pega aqui, por exemplo, eu estou misturando água com sal para poder fazer uma solução bem simples. Aí eu vejo que o sal dissolve na água. Então, quando eu for me referir a mim, experitus, foi eu quem fiz isso acontecer. Quando eu vou me referenciar ao substantivo, a coisa que aconteceu, como um substantivo, não como um verbo, como uma ocorrência, ência, entia, sufixo substantivador. Ele vai fazer isso ser um substantivo, uma substância, não só um ocorrido. Só que peritus, ele vem de uma raiz grega chamado peral. Peral, ele significa passar por, atravessar. Só que isso é um verbo do substantivo peri, que significa em torno, ao redor. Aí temos o substantivo. Então, se a gente for imaginar da onde tiraram a ideia de colocar peritus para ser aquele que sabe, a gente vê que foi aquele que passou por alguma coisa, aquele que passou, atravessou. Mas atravessou o quê? O atravessar é o verbo, atravessou o quê? Ao redor, em torno, um círculo. Não é à toa que peri é que faz perímetro, que significa o metro ou será que metro? Metro em grego significa medida. Medida em torno, uma medida circular. Então quer dizer que experiência é o ato, o substantivo de sair para fora de um círculo, sair para fora de um perímetro, para fora de um círculo. E o que é o símbolo do círculo? O símbolo que o círculo é da nossa consciência. Opa, consciência. Com conhecimento. Ou seja, experiência é aquele que vai para fora do seu círculo. Ele aumenta o seu horizonte. Opa, pera aí. Nossa, a caneta tá nova, olha. Horizonte de experiência, que é o clique 97, onde eu explico por que o círculo é o símbolo perfeito para a nossa consciência e principalmente para o horizonte de consciência e por que nós devemos expandi-lo. E o ato de expandir é experiência. Bem, se você gostou do clique, dá uma conferida no clique 97 que você vai gostar também, que vai aprofundar não só nessa questão da etimologia aqui, mas vai explicar um pouco mais com uma dinâmica e uma ilustração como nós aumentamos o nosso horizonte de consciência. Esse foi o clique de hoje, então se gostou, curte, comenta, não esquece de conferir lá e até o clique de amanhã.